F essa família, G essa família, o A é o conjunto determinado pela família F, o B é o conjunto determinado pela família G. O conjunto A é igual ao conjunto B, se e somente se P de x é equivalente a Q de x, qualquer que seja x de 1. Certo? Entendido? E agora você tem o seguinte, aquele outro esquema lá. Você tem o U, você tem o A, você tem o B, aqui o U, o A e o B, e você tem conjuntos, né? E você tem uma família, duas famílias. Você tem uma família P de x de proposições indexadas por A, e você tem uma outra família Q de x de proposições também indexadas pelo conjunto A. Esquema bem geral. Com essas duas famílias, você monta a proposição R. A proposição R é P de x, implica Q de x. Nas notas há muito mais exemplos, tá? E vão nos exemplos. Os exemplos vão elucidar, vão fixar. Até P de x implica Q de x, qualquer que seja o x pertencente a B. Ó, isso aqui é o símbolo que denota o quantificador universal, qualquer. Esse aqui. E o símbolo que denota o quantificador existencial é esse aqui, existe, é o ao contrário, tá? Existe, tá o quê? Tá bom, pronto. Mas eu prefiro escrever, quando eu estou explicando, para ficar mais claro. P de x implica Q de x, qualquer que seja x em B. Ótimo. Mas eu também posso formar essa R1. Não Q de x implica não P de x, qualquer que seja x pertencente a B. Toda implicação é logicamente equivalente à sua contrapositiva. Ela é verdadeira somente se a contrapositiva é verdadeira. Portanto, se a proposição R é verdadeira, a R1 também é verdadeira. Professor, diga. A negação delas duas são iguais também, né? Como? A negação da primeira é igual à negação... São logicamente equivalentes, é a mesma proposição, essencialmente é o mesmo enunciado, é o mesmo significado. Enunciados, você olha, aparentemente são distintos, mas o significado é o mesmo, tá? Bom, então, essa proposição R1, veja que R1 não é uma... Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. A R1 não é uma implicação, é uma família de implicações, assim como a R também. No entanto, a gente diz que a R é uma implicação, entendendo-se que eu tenho uma família de... Eu tenho uma proposição gerada por uma família de implicações usando o quantificador universal. Então, quando você tem isso, você também diz que R é uma implicação. E você também diz que a R1 é a contrapositiva de R. Muito embora R1, essencialmente, não seja uma implicação. R1 é uma família de implicações, mas como as implicações daqui são as contrapositivas das de cima, você diz que R1 é a contrapositiva de R. E você diz que a R2, olha o R2, R2, Q de x implica P de x qualquer que seja x no conjunto B. Você diz também que a R2 é o que da R?
É o quê? Recíproca. Você diz, aqui a R, você diz que a R é uma implicação, embora seja precisa rigorosamente falando, a R é uma proposição formada por uma família de implicações usando o quantificador universal. Por isso mesmo que você diz que a R também é uma implicação. Tá? Tanto é que você, você costuma, se você pegar certos textos, os caras cometem algum exagero e escreve assim. Olha aqui. Proposição. Vamos lá. Proposição. Proposição P. P. Dado N natural ou N inteiro. Se N é par, então N2 é par. E essa é uma proposição verdadeira. Qual é a contrapositiva dela? Qual é? Dado. Negativa não, desculpa. Não é negação. É a contrapositiva. Qual é? Dado N pertencente aos inteiros. Se N é ímpar. Qual é a contrapositiva? Olha o esquema geral, cidadão. Se N ao quadrado é ímpar. Se N ao quadrado não é par, isto é, aí você disse tudo. Se N ao quadrado é ímpar, N é ímpar também. então N é ímpar. Da aula passada, né? Mas o conceito assim, só para... Lembrar, não estudou, né, garoto? Não leu as notas, né? Não fixou, não leu, não assistiu a aula. Quando eu tenho a implicação P implica Q, quem é não Q implica não P. Essa implicação é a contrapositiva dessa. E as duas são logicamente equivalentes. E essa implicação é a recíproca dessa, que não são logicamente equivalentes. Ou seja, uma implicação pode ser verdadeira enquanto a sua recíproca é falsa. Tá? Então, a diferença. Uma implicação e sua contrapositiva são logicamente equivalentes. Uma é verdadeira somente se uma é verdadeira. Independente para quaisquer possibilidades lógicas de P e Q. Tá? Mas vamos lá. Então, vai estudar, rapaz, vai estudar. Então, olha lá, recíproca dessa, qual é? Se N2 é ímpar, então N é par. Em outras palavras, se N2 não é par, então N não é par. E qual é a recíproca? P2, qual é a recíproca? Dado N pertencente a Z. Se N ao quadrado é par, então N é par. Exatamente. Estamos falando a mesma língua agora. Se N2 é par, então N é par. E todas são verdadeiras. Ou seja, vale a P3. Dado N inteiro, N é par, se e somente se N2 é par. Quando é que uma equivalência P equivalente a Q é verdadeira? Quando P implica Q é verdadeira e Q implica P também é verdadeira. Tá certo? Então, por tudo isso que eu falei, eu digo que isso é uma implicação. Eu digo que a P1 é o quê? É a recíproca de P contrapositiva de P. Quem é a recíproca? É a P2. E como esta proposição e a sua recíproca são verdadeiras, vale a equivalência. Tá? Entendam. Eu tô dizendo o que a literatura faz, porque essencialmente
Isso aqui não é uma implicação, é uma proposição gerada por uma família de implicações usando um quantificador universal. Ah, mas vamos deixar de frescura. Chama de implicação também. Esse aqui chama também de recíproca da de cima. Recíproca não, contrapositiva da de cima. E a de baixo, recíproca. Tanto é que você encontra assim, essa proposição desse jeito, ó. Proposição desse jeito. Se N é par, então N2 é par. E eu digo que isso aqui é uma proposição. Os livros chegam e falam: cadê o quantificador universal? Não tem, porque fica subentendido que tem o quantificador universal. Todo número que é par, o seu quadrado é par. Se Paulo, aí vamos ver, Paulo não. Se uma pessoa é cearense, então essa pessoa é nordestina. Está implícito o que aí? O quantificador universal. Na realidade dado uma pessoa, se essa pessoa é cearense, então ela é nordestina. Ou então, se uma pessoa é cearense, então ela é nordestina, qualquer que seja essa pessoa. Vocês entenderam a questão do quantificador universal? E muitas vezes se escreve assim sem usar, porque está implícito que é o quantificador. Se eu chamo isso aqui de uma proposição, P, ou quem chamar, é porque está implícito. Ele entende assim, e ele espera que o leitor entenda que aqui está implícito o quantificador universal. Tá certo? Porque senão, isso aqui não é isso aqui é só uma proposição. Isso aqui é uma família de proposições. Mas quando eu coloco isso aqui como uma proposição, é que eu estou pensando na família com o quantificador universal. Estamos entendidos? Então, dependendo do contexto, você tem que ter um entendimento correto. Se um quantificador universal está implícito ou não. Quando eu digo, se uma pessoa é cearense, então ela é nordestina, eu estou pensando em termos de quantificador universal. Eu estou com a família de proposições, usando o quantificador universal, montando uma proposição. É nesses termos, tá? Só uma coisa, e vamos lá, porque eu vou precisar misturar um pouco, porque tem proposições atreladas a pares ordenados. Então, o que é um par ordenado? Tem. Quando a definição de limite envolve isso. Tá? Bem, muito embora eu dei uma definição rigorosa, porque existe uma definição rigorosa do par ordenado. Na aula de hoje, vocês veem no final uma definição rigorosa do que é um par ordenado. Mas eu vou entender que todo mundo pensa o par ordenado, elementos A e B, é um abre parênteses, A, vírgula, B. Tá certo? Então, quando você tem dois conjuntos A e B, definição, sejam A e B conjuntos, sejam A e B conjuntos não vazios. Não vazios. O produto cartesiano de A por B é o conjunto denotado é o conjunto denotado por A cartesiano B e dado por A cartesiano B
é o conjunto formado pelos pares ordenados AB, tal que o primeiro elemento do par, né, pertence a A e o segundo elemento do par pertence a B. E lê-se, esse símbolo aqui, lê-se A, não é A vezes B. Como é que eu leio? A cartesiano B, tá? É A cartesiano B. É evidente que se eu pego, exemplo, eu pego A igual a 1, 2, B igual a X, Y, Z. Então, o produto cartesiano de A por B, quem é? São 6 pares, né? Um X, um Y, 2X, 2Y, um X, um Y, um Z, está na ordem, né? Faltou aqui. Um X, um Y, um Z, 2X, 2Y, 2Z. E se você montar B por A, né? B por A, quem é? Não. X1 não necessariamente são iguais. X2, Y1, Y2, Z1, Z2. Então você vê que o produto cartesiano não é comutativo. Não necessariamente, pode acontecer. Por isso é que se usa essa palavra. Não necessariamente. Não necessariamente A cartesiano B é B cartesiano A. E se você pega os conjuntos são finitos, não tem jeito, só dá para indicar, não dá para gerar todos os elementos. Por exemplo, Q cartesiano N. Só posso fazer isso. É esse conjunto onde X pertence a quem? A Q e Y pertence a N. E aí não dá para fazer mais nada. Tá? O R cartesiano R. É os reais, né? Que é o. A gente também denota por R2, tá? R2. É o que? É o conjunto formado pelos pares x e y, tal que x é real e y também é real. Tá? Então, isso é o produto cartesiano. É importante você ter isso em mente. Então, essa aula de hoje, tá, foi mais para focar nessas proposições que são geradas por famílias de proposições, usando os quantificadores. E internalizem, quer dizer, tratem de forma natural a questão do contra-exemplo. O que é o contra-exemplo? E aí você tem que saber negar, a proposição, para saber negar as proposições envolvendo famílias e quantificadores universais. Você encerra aí, meu querido, por favor? Pronto.